Olá, hoje a gente tem um material aqui, olha, denso e importante para conversar. São trechos de um estudo sobre heresias contemporâneas e a fidelidade evangélica. Uhum. O texto basicamente investiga como certas ideias que, bom, circulam por aí, né, e que o estudo chama de heresias, acabam, de certa forma, distorcendo a mensagem central do cristianismo hoje em dia. Exato. E não é só teoria, né? Não, não. A fonte deixa bem claro que isso tem um impacto, assim, muito real na fé e na vida prática das pessoas. Com certeza. Então, nossa tarefa aqui é tentar entender que distorções são essas, sabe? De onde elas vêm e por que elas importam, pelo menos segundo a visão desse estudo. É um material que tem um pé na teologia e outro na pastoral, na vida da igreja mesmo. Sim, essa conexão é importante. E o ponto de partida do estudo é que a noção de verdade parece ter ficado meio flexível demais, sabe? Relativizada, talvez. Isso. E a teologia, às vezes, é tratada como algo secundário, né? Meio banalizada. Essas distorções em si, o texto diz, não são exatamente novidade na história da igreja. Verdade, sempre existiram desafios. Mas o que impressiona hoje, e a fonte bate nisso, é a velocidade com que elas se espalham. Muitas vezes, né, turbinadas por redes sociais, por um certo tipo de marketing religioso. É a escala e a velocidade que mudaram muito. Exatamente. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso aí. A fonte já começa, assim, com um tom forte. Diz que essas ideias hoje ocupam púlpitos, viram letra de música, sabe, moldam mentalidades. Impactante mesmo. Lembra até do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, alertando sobre falsos mestres, né? Aqueles com aparência de piedade, mas negando o poder dela. A grande diferença agora, parece, é essa rapidez e essa aparência de legitimidade que essas ideias ganham. Exatamente. E o texto aponta para algo que ele chama de apatia doutrinária. Sabe aquela ideia, o evangelho é simples. Sim, ouço muito isso. Pois é. Às vezes isso é usado como desculpa para, fugir do entendimento mais profundo. Mas a fonte argumenta, olha, a mensagem central é acessível, sim, mas a verdade que ela carrega é profunda. O próprio Jesus pedia discernimento, né? Lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Faz sentido. Então, a crise não seria só de comportamento, de moral, mas também de interpretação. Uma crise hermenêutica, como a gente diz tecnicamente. Ou seja, na forma como se lê e entende a Bíblia. A imagem que eles usam é forte, viu? Uma fé diluída vira tipo um combustível adulterado. Nossa. Que vai corroendo por dentro. Exatamente. Que corrói a alma, a vida espiritual. E outro ponto crítico que o estudo levanta é a omissão de alguns líderes. Omissão? Como assim? O medo de gerar conflito, sabe? De parecer muito, sei lá, radical ou divisor. Isso pode levar a não confrontar erros doutrinários que são prejudiciais. Só que o texto argumenta que o amor verdadeiro, na visão bíblica, não é conivente com o erro que machuca o rebanho. Amor que protege também corrige, né? Isso. Lembra que Jesus e Paulo não fugiram de confrontos necessários para proteger a fé? Pense em Mateus 7, sobre os falsos profetas, ou Paulo citando nominalmente gente que estava desviando lá em 1 Timóteo. Verdade. Tem esses exemplos. Por isso, o estudo conclama a vigilância. Cita Judas, versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. No fim das contas, entender a distorção ajuda a gente a valorizar a mensagem original, né? A forma pura. Totalmente, faz todo sentido. E a primeira grande distorção que o estudo analisa é uma bem conhecida, né? A tal da teologia da prosperidade. Ah, sim, essa é clássica, digamos assim. De onde ela vem, segundo o material? Qual a origem disso? Olha, a fonte localiza o surgimento dela principalmente no século XX, lá nos Estados Unidos, dentro do movimento que a gente chama de neopentecostalismo, e associar nomes como E.W. Kenyon, Kenneth Hagin. Certo. A ideia central, bem resumida, é que a fé funcionaria quase como uma chave direta, sabe? Para receber bênçãos materiais, saúde perfeita, sucesso financeiro, uma espécie de mecanismo quase automático. Você crê, você declara e Deus seria meio que obrigado a agir. Uma relação meio transacional, então. Mas a Bíblia fala de bênçãos, não fala?
Onde que o estudo diz que essa teologia distorce essa ideia? Ótima pergunta. O ponto crucial, segundo o texto, é uma leitura muito seletiva e principalmente descontextualizada da Bíblia. Como assim? Eles pegam promessas feitas lá no Antigo Testamento, sabe? Em Deuteronômio, nos Salmos, promessas que estavam ligadas à aliança específica de Deus com Israel naquela época. Ah, entendi. Coisas para Israel. Exato, e aplicam diretamente aos crentes hoje, como se fossem garantias individuais automáticas. Só que a fonte argumenta que a nova aliança que foi estabelecida em Cristo, ela redefine essa ideia de prosperidade. Redefine como? Ela passa a ser vista primariamente como algo espiritual, entende? Relacionamento com Deus, fruto do Espírito, esperança eterna. E não só ou principalmente material e física. O próprio Jesus nos evangelhos, Mateus 10, Lucas 14, ele enfatizou o discipulado. E o discipulado inclui a possibilidade de sofrimento, de perseguição, a necessidade de renúncia por amor a ele. Não é um caminho só de vitórias terrenas. Certo. E uma versão disso é o que o estudo chama de triunfalismo. Aquela crença de que o crente verdadeiro, entre aspas, demonstra sua fé através de uma vida sem problemas, sempre vitoriosa, rica, saudável. Como se a dificuldade fosse sinal de falta de fé. Exatamente. E isso, segundo a crítica do estudo, ignora a centralidade da cruz e a realidade de que o sofrimento pode sim fazer parte da jornada cristã. Pastoralmente, o perigo é duplo, Primeiro, quem está passando por dificuldade pode se sentir culpado, achando que tem pouca fé. Nossa, isso é pesado. Muito. E segundo, a igreja pode acabar funcionando meio como uma empresa focada em resultados visíveis, mensuráveis, e aqui está o ponto mais agudo que a fonte levanta. A fé vira uma espécie de transação. A espiritualidade passa a ser medida pelo saldo bancário ou pela ausência de problemas. Isso abre margem para muita coisa errada, imagino. Com certeza. Para a idolatria do dinheiro, para a manipulação. A resposta proposta no estudo é reafirmar uma fé centrada em Cristo, focada no crescimento espiritual que é o fruto do Espírito, na generosidade, na esperança futura, e não na garantia de riqueza aqui agora, como Paulo adverte lá em 1 Timóteo 6 ou Jesus mesmo em Mateus 6, sobre juntar tesouros no céu. E entendi. Então, se a teologia da prosperidade foca muito nesse resultado externo, material, a próxima distorção que a fonte analisa, a teologia do coaching, ela parece voltar o foco mais para dentro, para o desempenho espiritual. É isso. Exato. O estudo descreve a teologia do coaching como uma espécie de evolução ou talvez uma adaptação dessa lógica da prosperidade. Aqui, a fé cristã é meio que reformatada, sabe? Como um sistema para alcançar alta performance espiritual e ministerial. A fonte conecta isso com o crescimento do coaching profissional mesmo, das ideias de desenvolvimento pessoal e da aplicação de metodologias do mundo corporativo à vida religiosa. Tipo, metas, planejamento estratégico na vida espiritual? Isso. Líderes passam a usar metas, planos de ação e até KPIs, aquela sigla para Key Performance Indicators, Indicadores-chave de desempenho, como no mundo dos negócios para medir a vida espiritual das pessoas. Mas espera aí. Usar ferramentas de gestão ou planejamento na igreja é o problema em si? Não pode ajudar? Não necessariamente usar a ferramenta. O problema apontado não é a ferramenta em si, mas a mentalidade que pode vir junto com ela, entende? Explica melhor. A relação com Deus pode se tornar instrumental. Tipo, ele vira um parceiro ou um recurso para eu atingir as minhas metas. O foco muda da dependência de Deus, da sua graça, para a eficiência e os resultados do esforço humano. Ah, entendi. O foco vai para a pessoa, para o esforço dela. Exato. E aqui, a Bíblia, que na prosperidade ainda era usada, mesmo que distorcidamente, Sim. aqui ela pode ficar em segundo plano. Pode servir mais como fonte de frases motivacionais do que como a regra de fé e prática.
Conceitos centrais como arrependimento, graça, santificação, eles perdem espaço para técnicas de autoajuda e gestão de performance. E quais as consequências disso na prática, na vida da igreja? O texto aponta consequências pastorais sérias. Primeiro, cria-se uma espiritualidade que eles chamam de performativa. Seu valor parece depender do quanto você produz ou alcança. Uma pressão, né? Uma pressão enorme. Segundo, gera culpa. Se você não atinge as metas estabelecidas, a falha é sua, da sua técnica, do seu esforço insuficiente. Nossa. E terceiro, as igrejas podem virar ambientes de competição velada, sabe? Quem tem o ministério mais bem-sucedido, quem cumpre mais metas. O discipulado, que tradicionalmente é visto como um processo relacional, de formação de caráter à imagem de Cristo, lento, orgânico, Sim, mais profundo. acaba sendo substituído por workshops, planos estratégicos. O ponto-chave que o estudo levanta aqui é como a fé pode virar um projeto de autodesenvolvimento com Deus como seu coach, perdendo a noção essencial da graça e da dependência dele. A crítica teológica é: discipulado é relacionamento com Cristo, não é autoajuda espiritualizada. As ferramentas podem até auxiliar, mas não podem ser um motor, a base. Entendi. A resposta sugerida é reorientar tudo. Fé é encontro com Deus, crescimento é fruto do Espírito Santo e a graça sempre vem antes da nossa ação. Essa ideia de focar no desempenho humano, na capacidade da pessoa, me parece que conecta bem com a próxima distorção que o estudo aponta. Fala de universalismo e relativismo moral. Quase como um pacote de, tá tudo bem, no fim tudo dá certo. O que seria isso exatamente? Eles vêm meio juntos muitas vezes. O universalismo é a crença de que, no fim das contas, todas as pessoas serão salvas, independentemente da fé que tiveram ou da resposta que deram a Deus nesta vida. Todo mundo vai para o céu, basicamente. É a ideia geral, sim. É uma ideia antiga, na verdade, remonta a figuras como Orígenes, um pensador lá dos primeiros séculos da Igreja, mas ganhou força de novo no chamado protestantismo liberal e hoje ressoa bem na cultura pós-moderna, que desconfia muito de verdades absolutas, né? Sim, a ideia de que cada um tem a sua verdade. Exato. O apelo é óbvio. Apresenta um Deus que é só misericórdia, minimizando até eliminando a ideia de juízo final. E isso muitas vezes anda de mãos dadas com relativismo moral. Que seria? A noção de que não existem padrões éticos absolutos, que o certo e o errado dependem da cultura, do contexto, da opinião individual. Não há uma base objetiva para a moralidade. Mas espera aí. A misericórdia de Deus não é central na mensagem cristã? Qual o problema que a fonte aponta nisso? Achar que Deus é misericordioso é ruim? Não, claro que não. A misericórdia é absolutamente central. O problema apontado pelo estudo no universalismo não é a ênfase na misericórdia em si, mas o fato de que ele parece ignorar o que a Bíblia ensina sobre a necessidade de uma resposta humana à salvação oferecida por Deus. Tipo, fé e arrependimento? Exatamente. Citam textos como Hebreus 11.6, João 3:16, 18, Romanos 10, 9 e 10, textos que falam dessa resposta. Já o relativismo moral, por sua vez, dificulta muito o ensino e a prática da ética cristã dentro da igreja, né? Imagina. Como ensinar o que é certo e errado se tudo é relativo? Pois é. Enfraquece a identidade dos fiéis e pode tirar até o senso de urgência da evangelização. Afinal, se não há um padrão divino, objetivo, e se talvez todos serão salvos de qualquer jeito, para que o esforço? Entendi. A fonte contrapõe isso à visão histórica da Igreja, que sempre se baseou na santidade de Deus, citam Isaías 6, Apocalipse 4, e no ensino moral claro de Jesus, como lá no Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Esses textos apontam para padrões morais objetivos que vêm de Deus, não da gente ou da cultura. E como essas ideias aparecem hoje na prática? Olha, hoje em dia podem aparecer em mensagens mais motivacionais que evitam a todo custo falar de pecado ou juízo, sabe? Em certas teologias que enfatizam a inclusão a ponto de diluir doutrinas que são distintivas do cristianismo.
ou naquela ideia de aceitação total que não menciona a necessidade de transformação que o encontro com Deus traz. Uma aceitação sem mudança. Isso. A consequência, segundo o quadro que a fonte pinta, é a formação de comunidades espiritualmente mais frágeis. Comunidades que acabam se conformando mais à cultura ambiente do que sendo aquele sal e luz para transformar a cultura, entende? Sim, sim. A resposta pastoral equilibrada que o estudo sugere é pregar, sim, com toda a força a oferta universal da graça de Deus para todos, mas também pregar a necessidade de uma resposta pessoal, fé e arrependimento. E ensinar uma ética clara, baseada na revelação bíblica, e manter o equilíbrio que a própria Bíblia apresenta entre a imensa misericórdia de Deus e a realidade do seu juízo justo, como Paulo faz lá em Atos 17, por exemplo. Falando nessa aceitação total, sem transformação, isso me leva direto para a próxima distorção que o estudo aborda, o chamado evangelho sem arrependimento. Parece que é pegar a graça e o perdão, que são maravilhosos, e tirar parte da mudança de vida, é isso? Exatamente. A fonte chama isso, de forma bem direta, de licenciosismo espiritual. É uma distorção muito perigosa da doutrina da graça. Licenciosismo, tipo licença para pecar? Por nossas obras, que é o coração do evangelho, e se conclui erradamente que, então, o comportamento não importa mais, que podemos viver de qualquer jeito. Slogans como Deus ama você como você é, que contém uma verdade inicial importante, são usados de forma isolada, sem o complemento crucial de que o amor de Deus é transformador. Ele nos ama onde estamos, sim, mas nos ama demais para nos deixar lá. Ele nos chama para uma nova vida, para longe do pecado. Mas essa ideia de que falar de pecado e arrependimento afasta as pessoas é muito comum hoje em dia, né? Muita gente evita esses temas. Como a fonte lida com isso? Sim, é super comum esse receio. Mas o estudo argumenta que o problema teológico aqui é muito sério. A fé é genuína, de acordo com as Escrituras, e eles citam Tiago 2, por exemplo, sempre se manifesta em transformação de vida, em obras que não são a causa da salvação, mas o fruto dela, o resultado da ação do Espírito Santo em nós. A fé produz algo visível, então. Exato. Paulo, lá em Romanos 6, é muito direto nisso, né? Ele pergunta, vamos continuar pecando para que a graça aumente? E responde, de maneira nenhuma. A justificação, que é ser declarado justo por Deus pela fé em Cristo, não é um passe livre para viver de qualquer jeito. É o começo da santificação, que é o processo de sermos progressivamente conformados à imagem de Cristo. A cruz não nos livra só da culpa do pecado, mas também do seu poder, nos capacitando a viver para Deus. Entendi a diferença. Culpa e poder. Isso. E pastoralmente, as consequências de um evangelho assim light, sem arrependimento, são graves. Igrejas onde a disciplina bíblica é inexistente ou muito frouxa, onde o testemunho público dos membros é fraco e a fé acaba sendo superficial, só de domingo. E os líderes que evitam falar disso. Líderes que evitam tocar nesses assuntos, talvez com a boa intenção de não afastar ninguém, de serem acolhedores, podem acabar, sem querer, contribuindo para que as pessoas permaneçam em padrões de vida que as destroem espiritual e até fisicamente. Que complicado. Contra o pecado com a força que o Espírito nos dá, e ter processos claros e amorosos de restauração para quem cai, como a Bíblia orienta lá em Gálatas 6 ou Mateus 18. A graça verdadeira, conclui a fonte, sempre transforma. Não é uma graça barata. Mudando um pouco agora o foco, saindo da mensagem em si e indo mais para o formato, para como a fé é vivida. A fonte também alerta para o que chama de evangelho do entretenimento. O que seria isso? Transformar o culto num show? Basicamente, sim. É a ideia de que a influência da cultura do espetáculo, do audiovisual, do marketing de experiência se tornou tão forte, tão dominante, que acabou invertendo as prioridades dentro de algumas igrejas. Invertendo como? O estudo reconhece que a igreja sempre usou elementos da cultura do seu tempo. Música, arte, arquitetura, formas de comunicação. Isso não é novo nem ruim em si. Certo. Mas o fenômeno que preocupa aqui é quando a busca pela experiência emocional,
pelo impacto sensorial, pelo uau, se torna o centro de tudo. E a doutrina, o ensino profundo da palavra, a formação do caráter cristão, essas coisas ficam em segundo plano. E o que impulsiona isso? O estudo aponta a lógica da TV, das redes sociais, a competição por atenção e o modelo de algumas megachurches, onde a produção do culto é impecável, mas pode acabar parecendo mais um espetáculo bem produzido do que um encontro genuíno com Deus, mediado pela sua palavra e pelo Espírito. Mas qual o limite, então? Uma igreja não pode usar tecnologia, ter música boa, de qualidade, ser um lugar agradável. Isso atrai as pessoas, não atrai? Atrai, sem dúvida. E a questão não é se pode usar as ferramentas, a questão é quem está no comando. É a palavra de Deus ou é a busca pela experiência? O foco, critica, a fonte, pode mudar sutilmente. Em vez de focar na transformação real e na maturidade espiritual das pessoas, o foco vai para a qualidade da produção, para o nível da emoção gerada, para os números de audiência ou de gente presente. E a música, por exemplo? As músicas podem ser escolhidas mais por agradar ou emocionar do que pela sua profundidade teológica, sabe? Às vezes com letras muito rasas ou só motivacionais, sem um conteúdo bíblico forte. O risco teológico é gerar sensações passageiras, sem um fundamento sólido na verdade. Emoção não é ruim, faz parte da fé, mas não garante crescimento espiritual e pode até criar uma dependência de picos emocionais. E a pregação? A Bíblia explica o texto no seu contexto e aplica à vida das pessoas. Muitas vezes é trocada por mensagens mais curtas, temáticas, altamente motivacionais, ou por um forte apelo visual que prende a atenção, mas talvez não alimente a alma tão profundamente. Entendi. E o ponto que a fonte acha fascinante aqui é justamente esse. Como ferramentas que são legítimas e úteis, tecnologia, música de qualidade, vídeos bem feitos podem se tornar um problema quando, sutilmente, começam a substituir a palavra de Deus como elemento central da adoração e do ensino. Não são mais servas, viram o centro. E as consequências disso? Igrejas que ficam dependentes desse fator uau para atrair e manter as pessoas, e um discipulado que pode ficar superficial, porque falta a profundidade bíblica, falta o alimento sólido da palavra. A solução apontada é clara: resgatar e manter a centralidade da Escritura em tudo no culto, no louvor, na pregação. Usar sim a cultura e a tecnologia como ferramentas importantes, mas sempre como auxiliares a serviço da mensagem. A estética deve servir à teologia e não o contrário. Essa tensão entre a fé e a cultura, entre a mensagem e o formato, me parece que desemboca direto na próxima distorção que o estudo analisa, o chamado progressismo teológico. O estudo descreve isso como uma tentativa de reler a fé à luz da cultura, mas com uma inversão perigosa. A cultura acaba julgando a Bíblia. É isso. É por aí, sim. O texto reconhece, e isso é importante, que a igreja sempre precisou dialogar com a cultura do seu tempo. Não vivemos numa bolha. Claro. O problema que o progressismo teológico, na visão crítica da fonte, apresenta é quando essa relação se inverte. Em vez da Bíblia ser a autoridade final que ilumina, que avalia e que julga a cultura, são os valores e os pressupostos da cultura contemporânea que passam a ser o critério principal para interpretar, para aceitar ou até para rejeitar partes da Bíblia. Quer dizer, o que não se encaixa na visão atual é descartado. Ou reinterpretado de forma tão radical que perde o sentido original. As raízes disso, segundo o estudo, estariam lá atrás, no liberalismo teológico dos séculos XVIII e XIX, no racionalismo, naquela crítica histórica que acabou relativizando a autoridade das escrituras. E o fio condutor aqui, aponta a fonte, é o que eles chamam de antropocentrismo. O homem no centro. Exato. Colocar o ser humano, a sua razão, a sua experiência, os seus valores atuais, no centro de tudo, como a medida de todas as coisas, inclusive da revelação divina. Mas a igreja não precisa ser relevante para os dias de hoje? Como encontrar esse equilíbrio entre ser fiel à Bíblia e falar com as pessoas onde elas estão? A necessidade de relevância é real, claro. Mas a pergunta que a fonte levanta é: relevância a que custo?
Historicamente, essas correntes mais progressistas muitas vezes acabaram questionando doutrinas que são centrais para a fé cristã, a divindade de Cristo, a ressurreição física, a inspiração e a autoridade da Bíblia. Pontos fundamentais, né? Exatamente. O problema surge quando o desejo, talvez até bem intencionado, de se conectar com o espírito do tempo leva a abandonar ou a reinterpretar radicalmente ensinos bíblicos que parecem ofensivos ou ultrapassados para a sensibilidade moderna. E como isso se manifesta hoje? Hoje, isso pode se manifestar em interpretações que buscam atualizar a ética bíblica sobre temas que são muito debatidos, como justiça social, questões de gênero, sexualidade, mas fazendo isso de uma forma que, segundo a crítica da fonte, não respeita o texto bíblico no seu contexto original, nem a tradição interpretativa da Igreja ao longo dos séculos. Certo. Formas contemporâneas podem incluir certas vertentes de teologias mais específicas, como algumas teologias feministas, teologia queer, ou algumas abordagens de ecoteologia. A fonte adverte que, embora essas teologias possam trazer pontos importantes sobre justiça, sobre cuidado com a criação, o risco é transformar a Bíblia num mero espelho dos valores culturais dominantes do momento, em vez dela ser a voz profética que desafia esses valores quando necessário. Entendi o risco de perder a voz profética. Elevância a qualquer custo do que a fidelidade ao ensino bíblico completo. A resposta proposta pelo estudo não é o isolamento cultural de jeito nenhum, mas sim um diálogo crítico. Diálogo crítico. Sim, engajar-se com as questões da cultura, ouvir, aprender, mas sempre a partir de um fundamento sólido na palavra de Deus. Formar discípulos que pensem criticamente sobre a cultura, mas que estejam profundamente ancorados na revelação bíblica como autoridade final. Faz sentido. E para fechar essa análise das distorções, o estudo aborda uma que tem uma história bem particular aqui na nossa região, né? A Teologia da Libertação, a TL. Sim, e a fonte faz questão de contextualizar bem isso, o que é muito importante. A TL nasceu aqui na América Latina, principalmente entre os anos 50 e 70. E o cenário era de muita pobreza, uma desigualdade social gritante, regimes militares autoritários, muita injustiça social. Era um contexto muito duro. Sim, um período bem conturbado. Totalmente. E a pergunta que moveu os pioneiros da TL era muito pertinente. O que o Evangelho de Jesus Cristo tem a dizer e, mais importante, a fazer diante dessa realidade de sofrimento concreto, de opressão estrutural. Daí surge aquela famosa expressão, a opção preferencial pelos pobres. Que se tornou bem conhecida. Muito. Ela se desenvolveu bastante nas comunidades eclesiais de base, CEBs, em centros de estudo e sempre teve um forte engajamento social. E como ela funcionava na prática, em termos de método? Do ponto de vista metodológico, a TL combinou duas coisas. Primeiro, uma leitura da Bíblia que enfatizava muito a prática libertadora de Jesus, curando, incluindo os marginalizados, e a denúncia dos profetas do Antigo Testamento contra a injustiça social. Certo, um foco na ação social de Jesus e dos profetas. Isso. E segundo, ela usou ferramentas de análise da realidade social para entender as causas dessa pobreza e opressão. Conceitos como o pecado estrutural, a ideia de que o pecado não é só individual, mas se manifesta em estruturas sociais e econômicas injustas, e a crítica a essas estruturas opressoras foram centrais. E isso levou a que tipo de ação? Levou a muitas ações concretas admiráveis, que a fonte reconhece, projetos de alfabetização popular, formação de cooperativas, defesa de direitos humanos, apoio a movimentos sociais, muitas expressões importantes do amor cristão ao próximo na prática. Mas houve críticas também, né? O estudo menciona tensões. Sim, houve e há. Uma das principais críticas que a fonte aborda foi o uso por alguns teólogos importantes da libertação de categorias de análise social vindas do marxismo, como a ideia de luta de classes como motor da história. Ah, essa conexão com o marxismo sempre foi polêmica. Muito.
Embora essa análise pudesse trazer alguns insights sobre as dinâmicas de poder na sociedade, havia o risco, segundo os críticos, de reduzir o evangelho a um projeto primariamente político. E a salvação, consequentemente, seria vista apenas como libertação socioeconômica. E o que se perderia com isso? Poderiam se esvaziar dimensões essenciais da fé, como a conversão pessoal, o perdão dos pecados pela graça de Deus, a reconciliação com Deus e a esperança numa redenção final que vai além desta vida, uma esperança transcendente. O risco era de um reducionismo, entende? Entendo. Um equilíbrio bem delicado mesmo de manter. Extremamente delicado. Por isso houve reações institucionais importantes. Por exemplo, documentos da Igreja Católica, especialmente nos anos 80 e 90, que, por um lado, valorizavam a preocupação genuína da TL com os pobres e a denúncia da injustiça, isso era visto como algo bom e necessário. Mas, por outro, alertavam contra os riscos de ideologização e da adoção não crítica de certas análises sociais, especialmente a marxista. E no meio evangélico, como foi a recepção? No meio evangélico as reações foram muito variadas, desde uma adoção entusiasta por alguns setores até uma rejeição completa por outros e tentativas de integração crítica por terceiros. Não houve um consenso. E hoje? Como a fonte vê a TL hoje? Hoje, segundo a fonte, a TL e suas preocupações reaparecem, talvez com novas roupagens. Dialogando com questões ecológicas, ecoteologia, com questões de gênero, teologias feministas, questões étnico-raciais, teologias negras e indígenas, na denúncia da corrupção, a inquietação original com a justiça social continua muito viva e relevante, sem dúvida. Mas os perigos também continuam. Sim, os perigos apontados também continuam presentes. O risco de reduzir a fé a um programa político específico ou de instrumentalizar a igreja para fins partidários. Então, qual seria o caminho para uma resposta fiel, segundo o estudo? O grande desafio teológico e pastoral que o estudo destaca é justamente como integrar essas duas coisas. O clamor bíblico por justiça social, que é inegável, com a mensagem completa do Evangelho. Uma mensagem que inclui salvação pessoal, reconciliação com Deus, transformação de caráter, vida comunitária e também, claro, a busca pela restauração da justiça no mundo. Uma visão integral, né? Exato. Uma resposta fiel, argumenta a fonte, precisa manter a centralidade da cruz, da graça, da conversão pessoal, ao mesmo tempo em que se engaja profeticamente contra as injustiças sociais e estruturais. Isso exige um ensino bíblico equilibrado, que não ignore nenhum lado, nenhum outro. Exige um discipulado que forme o caráter ético das pessoas e exige um ministério de serviço à comunidade que sejam feitos com compaixão, com profissionalismo e, muito importante, com independência de agendas político-partidárias específicas. A fonte termina esse ponto pedindo humildade, reconhecer as contribuições importantes que a TL trouxe, especialmente no despertar para a dimensão social da fé, mas também criticar com clareza e honestidade os problemas teológicos e metodológicos que foram identificados ao longo do caminho. O objetivo bíblico final seria uma salvação integral, que alcança todas as dimensões da vida humana e da criação. Uau, realmente, bastante coisa para processar. Então, olhando agora para o quadro geral, para todas essas distorções que o estudo analisou, prosperidade, coaching, universalismo, sem arrependimento, entretenimento, progressismo e esses riscos na TL, parece que aquele fio condutor que a fonte identifica é mesmo tal do antropocentrismo que você mencionou, né? Parece que sim. O ser humano e seus desejos, suas ideias, suas prioridades culturais meio que tomando o centro do palco, no lugar que deveria ser de Cristo e da Palavra de Deus. É isso. É essa a análise central que a fonte faz, sim. E as consequências disso seriam o quê? Uma fé mais fraca, mais vulnerável, com dificuldade de formar discípulos maduros, resilientes? Exatamente. As consequências apontadas são uma fé que se dilui, que perde sua força transformadora, uma igreja que se torna mais vulnerável a modismos passageiros e menos capaz de formar cristãos maduros com raízes profundas na verdade. Então, o que tudo isso significa na prática?
Porque se preocupar com essas heresias? Significa, segundo a fonte, que lidar com essas ideias não é só um exercício intelectual para meia dúzia de teólogos, sabe? É uma questão vital para a saúde espiritual das pessoas e das igrejas como um todo. Ignorar essas distorções ou tratá-las como se fossem irrelevantes, como detalhes, acaba enfraquecendo o testemunho cristão no mundo. Certo. E qual seria a resposta, então? A resposta que o estudo defende é um retorno convicto, constante, à fidelidade ao evangelho completo. Não o evangelho fatiado, onde a gente escolhe as partes que gosta mais. Um evangelho que fala de arrependimento e de perdão, que fala de sofrimento e de esperança, que fala da graça maravilhosa que salva e da santidade que essa mesma graça produz em nós. Um pacote completo, digamos assim. Isso. E para pastores e líderes, o estudo enfatiza que isso exige um zelo pela sã doutrina, um compromisso sério com o estudo profundo da Bíblia e com a própria formação de caráter. Isso não é visto como arrogância intelectual ou como algo que divide, mas sim como um ato de amor e de proteção pelo rebanho que Deus confiou a eles. Uma responsabilidade pastoral mesmo. Com certeza. E essa fidelidade precisa se refletir em tudo na vida da igreja, né? Desde o que é pregado lá no púlpito, até o conteúdo das músicas que se canta, o material usado nos pequenos grupos, a forma como se aconselha as pessoas. O chamado final do texto, então, é para uma vigilância constante, né? Como diz lá a carta de Judas que você citou, batalhar pela fé. Exatamente. E, curiosamente, parece que entender onde estão os desvios, onde estão as distorções, pode até nos ajudar a valorizar ainda mais a beleza e a profundidade do evangelho autêntico, né? Sem dúvida. Quando a gente vê a caricatura, valoriza o original. O alvo seria uma fé realmente centrada em Cristo, firmada na autoridade das Escrituras, movida pela graça de Deus e que, naturalmente, como consequência, resulta em vidas transformadas, em santidade prática. Pensando em tudo isso que a gente conversou, uma reflexão que me ocorre aqui, inspirada pelo que a fonte levanta. Já que muitas dessas distorções, como a gente viu, se misturam com coisas que são legítimas e até boas, como usar bem a tecnologia na igreja, buscar justiça social, querer que as pessoas se sintam acolhidas e amadas. Sim, essa mistura é o que torna tudo mais sutil, né? Exatamente. Então, como é que nós, como indivíduos e como comunidades, podemos cultivar um discernimento mais afiado no dia a dia? Como a gente garante que o nosso foco permaneça de verdade em Cristo e na palavra, sem sermos levados pelas últimas tendências culturais ou mesmo pelas nossas próprias emoções no momento, que podem nos enganar? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando, né? Uma ótima pergunta para reflexão contínua mesmo. Essencial. E com essa reflexão, então, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Esperamos que tenha sido útil para aprofundar o entendimento desse material tão relevante. Até a próxima. Até a próxima.